Sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Cordiais saudações, queridos irmãos. Hoje vamos apresentar a reflexão da semana, sobre a lição 8. Durante a semana o foco do estudo esteve em Marcos capítulo 10 e tivemos como textos-chave versículos 15, 21, 22, 44 e 45. O estudo desta semana abordou a questão de como podemos entrar no reino de Deus. Também analisamos os desafios que as pessoas enfrentam na intenção de entrar no reino ou de experimentá-lo agora, e examinamos os 3 seguintes elementos. 1. As pessoas que desejam entrar no reino de Deus devem possuir a atitude natural de uma criança. 2. Deus chama os ricos, assim como os pobres, para entrar no reino de Deus. 3. Devemos ter em mente certos princípios, para experimentarmos agora o reino de Deus. Portanto, para entrar no reino de Deus, é necessário possuir a confiança e fé de uma criança. Jesus usou as crianças como exemplo de aceitação sincera e entusiástica do reino. Jesus chama tanto os ricos quanto os pobres para entrar no reino, mas alerta que os bens materiais podem ser um obstáculo. A história do jovem rico ilustra a dificuldade de abandonar as riquezas para seguir Cristo. Experimentar o reino de Deus envolve viver de acordo com os seus princípios, incluindo o serviço aos outros. Jesus ensinou que a grandeza no reino se alcança através do serviço e do sacrifício, não do poder ou da riqueza. A lição também incluiu perguntas para reflexão, incentivando os leitores a considerar a importância de ajudar crianças e jovens a manterem sua fé, entender a relação com o dinheiro, e refletir sobre como servir aos outros. Além disso, destacou que, embora seja difícil entrar no reino de Deus, com a ajuda de Deus, é possível. Nos capítulos que estudamos anteriormente, Marcos enfatizou a consideração especial que Jesus deu ao reino de Deus em sua pregação. No capítulo 10, contudo, o Evangelho observa o impacto do reino de Deus no coração das pessoas que aceitaram os princípios desse reino na vida delas. Além disso, Marcos explica como nós também podemos experimentar o reino enquanto esperamos sua grande manifestação no fim dos tempos. Um dos maiores destaques foi que Jesus sempre amou as crianças. Aceitava a inocente afeição e o amor espontâneo e sincero delas. Isso torna-se o padrão para a conduta dos que querem ser salvos. Por outro lado, a lição ensinou como os cidadãos do reino de Deus devem viver em comunidade e enfatizou que o reino de Deus incluía o cálice do sofrimento, e não uma vida de domínio sobre as outras pessoas. Contudo, Jesus, em Marcos 10, versículo 43 a 45, especificou qual deve ser a atitude correta dos líderes em suas comunidades, dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em outras palavras, a nossa cidadania no reino de Deus, especialmente para aqueles que ocupam posições de liderança, envolve uma vida de sacrifício e serviço, ao invés de domínio sobre os outros. Jesus é o exemplo que devemos nos esforçar para imitar. Perguntas para consideração. 1. Como ajudar as crianças e os jovens a permanecerem ligados a Cristo e à Igreja? Por que é tão importante que façamos isso? 2. Alguns dizem que não se importam com dinheiro. Isso não é verdade. Todos se preocupam com dinheiro, e isso não é errado. Qual é, então, o problema com o dinheiro? E que cuidado devemos ter em nossa relação com ele? 3. Se Jesus lhe perguntasse: o que você quer que eu lhe faça? O que você responderia ao mestre? 4. Pense no texto de Marcos 10, versículo 43 a 45. Como aprender a servir em vez de ser servido? O que isso significa quanto à maneira de viver e interagir com as pessoas? Considerações finais e aplicação para a vida. Queridos irmãos, ainda que aparentemente estejamos seguindo toda a lei de Deus, podemos estar transgredindo o espírito de amor por trás da lei. Devemos amar a Deus acima dos ídolos que adoramos inconscientemente. Devemos colocar tudo o que somos e temos a serviço do reino, em gratidão pelo dom da vida eterna. Uma grande ilustração da prioridade desfocada podemos ver nos discípulos. Enquanto Jesus se preparava para o sofrimento e o sacrifício na cruz, os discípulos buscavam honra e glória terrestres.
Ao invés de buscar honra e glória terrestres, devemos com fé, esperança clamar a Jesus até que pare para nos atender e curar espiritualmente, para que estejamos alinhados aos desígnios dele. Não devemos ser induzidos ao erro pelas hostes satânicas que têm usado certas pessoas para entrarmos em confusão com as outras pessoas. Veja os que queriam que Jesus fizesse no passado. Os fariseus tentaram induzir Jesus a fazer uma declaração contrária aos princípios eternos da criação em relação ao casamento. Possivelmente eles queriam colocar Jesus contra Herodes Antipas, o governador imoral. Devemos ser humildes e puros, sem maldade como as crianças. Jesus acolheu os pais que trouxeram as crianças a ele. Ficou indignado com os discípulos. Tomou as crianças nos braços e as abençoou e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. Jesus declarou em Marcos 10, 24. Como é difícil entrar no reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? O verso não diz que é impossível entrar no reino de Deus, apenas que, fazê-lo é difícil. Por quê? Uma possível razão é que as pessoas bastante ricas muitas vezes não percebem sua necessidade de Deus ou do que ele pode fazer por elas. O autor do Auxiliar do Professor se lembra de uma época durante seu período de faculdade, quando teve a oportunidade de ministrar estudos bíblicos a um homem rico. Certo dia, enquanto estudavam a Bíblia, o homem olhou diretamente nos olhos do autor e disse: É ótimo saber mais sobre o Deus da Bíblia. Mas acho que não preciso dele. Se eu precisar de alguma coisa, simplesmente vou e compro. É assim que a vida funciona. Será que podemos obter tudo na vida longe de Deus? Explique. Existem algumas coisas na vida que não podemos comprar com dinheiro? Quais são? Pergunte aos membros de sua classe se algum deles conhece pessoas muito ricas ou em posições de liderança ou destaque na sociedade. Em caso afirmativo, como podem ajudar essas pessoas a crer que o reino de Deus também se destina a elas? Tenha em mente que nada é difícil demais para o Senhor. Do ponto de vista humano, entrar no reino de Deus pode parecer difícil, se não impossível, para algumas pessoas. Mas lembre-se das palavras de Jesus. Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27. Que o Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém.